graça e paz. Graça e paz, aleluia. Graça e paz, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, aleluia. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Graça e paz. Vão entrando, se acomodando, amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Graça e paz. Aleluia, Senhor Jesus. Preparados para mais um dia de leitura? Amém? Hoje vamos ler o segundo livro, de 2 Coríntios. Amém? Vamos ler 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Hoje vamos ler o capítulo 4. Ontem lemos o 3. Amém? Hoje vamos ler o 4. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Vamos dar uns 3 minutinhos, amém? Para que mais pessoas possam entrar, mais pessoas possam acompanhar a leitura do início. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu varão valoroso, meu esposo. Thank you, obrigada. Já marquei, né? O comentário já está fixado com o livro que vamos ler, amém? E o capítulo também. Aleluia, Rei. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Ontem lemos o capítulo 3, né, de 2 Coríntios. Falamos sobre o Espírito Santo, amém? Falamos que das tábuas, né, falamos sobre Moisés, que foi a pessoa, né, foi o libertador que Deus escolheu para o povo de Israel. Falamos que Moisés é que recebeu, né, a lei, recebeu os mandamentos, amém? Falamos, né, por que tocamos em Moisés? Porque Paulo falou em algum momento que a letra mata e o espírito vivifica, amém? Então a letra que Paulo se referia era a lei, amém? A lei que trazia a consciência do pecado. Trazendo a consciência do pecado, trazia automaticamente a consciência da morte. Amém? Porque o pecado gera morte espiritual. Amém? E ao mesmo tempo, ele fala, né, que o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. O Espírito Santo de Deus nos vivifica. O Espírito Santo de Deus nos traz a esperança de vida eterna. O Espírito Santo de Deus nos leva para a vida eterna. Amém? Por quê? Porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo do Senhor veio viver dentro do nosso coração. O Espírito Santo vai nos trazer a consciência do pecado e ao mesmo tempo a consciência do arrependimento. Nós nos arrependendo automaticamente ganhamos vida. Amém? Por quê? Porque deixamos de viver do pecado. Quando pecarmos, né? Pedimos perdão porque o Espírito nos convence de que pecamos, nos convence que precisamos de nos arrepender, nos convence que precisamos de nos voltar para o Senhor. Amém? E então, com isso nós temos a vida eterna, né? Temos a vida eterna através de Jesus, através da morte e ressurreição de Cristo, através do sacrifício da cruz. E automaticamente, como o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, então continuamos, né, a ter esperança de vida. Mantemos a esperança na vida. Então, por isso, Paulo, né, como deu o exemplo de Moisés, que foi a pessoa, né, que Deus deu, o profeta, né, o libertador que Deus levantou para libertar o povo do Egito, né, povo israelita do Egito, automaticamente ou simultaneamente deu a ela as leis, amém? As leis que nos trazem a convicção do pecado, amém? Falamos também do véu, amém? O véu que o povo israelita
que ainda não crê em Jesus ainda tem esse véu, o mesmo véu que Moisés usou para tapar, para cobrir o rosto da glória de Deus que estava a se desvanecer, né, a desaparecer, porque Moisés, quando recebe as tábuas da lei, o rosto dele estava a resplandecer, né, estava iluminado. Então, como o povo ficou com muito medo, com muito temor daquela... É assustado, não é normal. Nós também iríamos estar na mesma situação. Mas aí Moisés, né, cobriu o rosto para que o povo não se apercebesse conforme a glória ia saindo, porque iria ter que voltar ao normal. Amém? E Paulo usa este facto para trazer também o espiritual, né? Trazer para o espiritual, ou seja, nos dias de hoje, o povo judeu, isso nós falamos do povo judeu porque Paulo salientou o povo judeu, mas como nós, cristãos, que estamos a nos tornar maduros na fé, entendidos, né? Estamos a entender a palavra, trazemos sempre ao nosso contexto atual, porque se nós levarmos sempre ao pé da letra, levarmos sempre só para o povo judeu, nós vamos achar que esse é só para eles. A palavra de Deus foi só escrita para eles, só eles né? Vamos focar só neles, só eles que estão errados, e nós nunca vamos olhar para nós e assumir os erros e as necessidades, né, de transformação que nós realmente precisamos. Amém? Então, trazendo para nós, para a nossa atualidade, Paulo diz que todas as pessoas que não... todas as pessoas que têm esse véu são incapazes de enxergar a glória do Senhor, são incapazes de reconhecer Cristo, de ver Cristo. Porque as pessoas estão com o rosto coberto desse véu, esse véu que traz cegueira, traz um bloqueio, amém? Faz com que as pessoas estejam cegas, espiritualmente falando, amém? Então, e Paulo diz que quando as pessoas aceitam Jesus, se convertem, né? Aceitam o evangelho de Jesus, esse véu é retirado. E esse véu é retirado através do próprio Espírito Santo também, que abre a nossa visão, abre o nosso entendimento para as coisas espirituais. Amém? Paulo também falou que o Espírito Santo, ele falou sobre a lei, né, que foi escrita em tábuas de pedra, ainda falando sobre Moisés que recebeu a lei, e ainda falando sobre o povo, né, que recebeu a lei em tábuas de pedra, né, em pedaços, vamos assim dizer, né, de pedra. E ele disse que hoje, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a palavra do Senhor é escrita pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo escreve, crava no nosso coração, de formas a que ninguém consegue tirar. Amém? Do jeito que a lei foi escrita em tábuas de pedra, escritas com tinta, né? Segundo ele diz que a tinta perece, a tinta gasta, a tinta acaba, a tinta com o tempo perde-se, né? Então Paulo fala que no nosso caso é o Espírito Santo que crava, é o Espírito Santo que escreve no nosso coração, e no nosso coração ninguém consegue tirar, porque o nosso coração não vai partir, não é feito de pedra, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Muito ensinamento. Paulo deixou muito ensinamento para nós, muito mesmo. Aleluia, Jesus. E vamos continuar, amém? Estamos dentro do nosso tempo, já damos os nossos 3 minutos. Então vamos começar a leitura. E depois os outros irmãos e irmãs que forem entrando vão apanhando, né? Conforme forem entrando. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. No capítulo 4
de 2 Coríntios, na versão que eu estou a ler, que é a NVI, diz assim: tesouros em vasos de barro. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está coberto, para que os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Eu vou parar aqui e vamos fazer o nosso resumo, amém? A nossa análise, amém? Através do Espírito Santo que nos capacita a entender a palavra, amém? Aleluia, Jesus. Então, diz assim: portanto, visto que temos esse ministério, que ministério? E ministério, né? Paulo está falando, o ministério do evangelho, né? O evangelho, o ministério de Jesus, amém? O ministério das boas novas. Então, ele diz: visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada. Paulo aqui, quando diz pela misericórdia, ele está a dizer por Deus, através de Jesus Cristo, porque é preciso a misericórdia do Senhor nos alcançar, para nós termos acesso a esse ministério. Amém? Como é que a misericórdia do Senhor nos alcança? Sempre que alguém nos falou de Deus, enquanto a gente não estava em Cristo Jesus, enquanto a gente não estava andando nos caminhos do Senhor, enquanto nós não conhecíamos a verdade, sempre teve alguém, Deus sempre usou alguém para falar, para trazer a palavra para nós. Deus sempre usou um instrumento, sempre usou, ou na televisão, ou em música. Em algum momento nós reconhecemos Deus, em algum momento da nossa vida. Ou na natureza, você viu uma árvore, você olhou, você falou: ai meu Deus, Deus é bom, Deus fez essa árvore por causa de mim, tipo assim, né? Uma fruta que você vai comer, uma fruta que você gosta, você vai dizer: uau, Deus fez essa fruta porque fez para mim, porque essa fruta é minha fruta favorita, amém? Então, através de alguma coisa Deus falou contigo, através de alguma coisa ou de alguém, você foi alcançado pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Então, quando Paulo diz que pela graça, nós recebemos esse ministério pela graça que nos foi dada, isso é a graça, isso é a misericórdia do Senhor, amém? Que nos alcançou através de alguém, através de alguma coisa, através da televisão, através de Deus sempre usou, amém? Aleluia. Depois diz que nos foi dada, não desanimamos, ou seja, visto que temos este ministério pela misericórdia que foi dada, não desanimamos. Não desanimamos porque Paulo está a dizer aqui, por mais que apareçam circunstâncias, não vamos desanimar, amém? Porque reconhecemos que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Depois, no versículo 2, ele diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Que procedimentos? Ele diz em renúncia de procedimentos secretos e vergonhosos. Paulo aqui está a falar das mais práticas, amém? Eles sendo os seguidores, Paulo sendo o mestre, que está a ensinar a palavra, ele está a falar dele, está a falar dos seguidores de Cristo, amém? De nós, amém? Antes renunciamos aos procedimentos secretos, às mais práticas e vergonhosos, os pecados, amém? De viver no pecado. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, lembrando que havia já naquela altura os falsos mestres, amém? Os falsos profetas, as pessoas que vinham trazer a falsa doutrina, amém? Então Paulo está dizendo aqui, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Amém?
quando Paulo diz que, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos. O que eu entendo aqui? O que o Espírito Santo me traz agora assim à memória, ao entendimento? Nós estamos aqui a falar de Deus. Nesse momento estamos a fazer essa live, estamos a falar sobre Deus. Mas nós não abrimos a live e começamos a falar só. Nós estamos a ler a palavra. Então, de certa forma, a palavra rebate aquilo que eu estou a falar. Amém? O que eu estou a falar vai de encontro àquilo que nós estamos a ler. Amém? Que nós estamos a ler a palavra, nós estamos como é que eu posso dizer? Não confrontar, mas como é que eu posso dizer? Como se estivéssemos a comparar, vamos assim dizer. Nós temos um documento fiel, um documento que é reconhecido, amém? Como sendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. E eu, em cima disso, eu falo também, eu dou uma explicação dentro do entendimento que o Espírito Santo vai me dando. De certeza que Ele também faz isso contigo, porque o Espírito Santo faz isso. Quando nós estamos a ler a palavra dEle, amém? A palavra de Deus, o Espírito Santo está sempre conosco para nos dar o entendimento da palavra, amém? Que é a palavra dEle. Então, Paulo aqui diz isso. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, você só consegue expor a verdade quando você tem algo que comprova que o que você está falando é verdade. Então, lembrando que naquela época eles já tinham os manuscritos, amém? A Bíblia hoje, que nós temos o livro compilado, eles não tinham assim, mas eles tinham os manuscritos em papiros, em pergaminhos, amém? Então, eles tinham formas escritas da palavra. Então, ele vem pregar mediante a palavra já escrita, amém? Depois ele diz: recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O que Paulo aqui está dizendo? Ele está dizendo: se aquilo que nós pregamos não está claro, se aquilo que nós pregamos não está a ser entendido, só não está a ser entendido para os que estão perecendo. Amém? Lembrando que já falei várias vezes, né? Perecer é morrer, amém? Tem o mesmo significado. Então, quando Paulo aqui fala para os que estão perecendo, não são os que estão a ter morte física, mas para os que estão em morte espiritual, amém? Então ele diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, né? Se está encoberto, não está a ser entendido, não está a ser claro, é para os que estão perecendo. Ou seja, isso nos faz entender que as pessoas que não estão na palavra, as pessoas que não estão em Cristo Jesus, as pessoas que ainda não aceitaram, que não têm o Espírito Santo dentro delas, não vão entender. Então, como não entendem, como não acessam a verdade, não tem como confrontar, por exemplo, aquilo que ouvem, pode ser que ouçam alguém a pregar, mas só ouve, não lê, amém? Não ouve a palavra, então não tem como confrontar, ou seja, está encoberto para esses que estão em morte espiritual, ou seja, as pessoas incrédulas, amém? Para estes é que está encoberto. Depois ele diz assim, no versículo 4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Quem é o Deus dessa era? Satanás. O Deus dessa era, o Deus do mundo, né? Porque você já ouviu muito, os cristãos usam muito essa palavra, os do mundo, os que estão no mundo. Quem é que está no mundo? O mundo é considerado a carne. Todos nós estamos no mundo, todos nós vivemos no mundo, né? No planeta Terra, e vivemos, né? Nesse mundo, vamos assim dizer. Mas a expressão o mundo é uma expressão espiritualmente falando, amém? É uma expressão não do físico, também o físico, mas é uma expressão falada para o espiritual, amém? Quem vive no mundo é quem vive de acordo aos padrões que o mundo diz. Quando o padrão do mundo diz, por exemplo, que a mulher é empoderada, que a mulher não tem que ser submissa ao marido, entendendo que eu estou a falar sobre submissão, você já entende o que é submissão, amém? Não é escrava, não é estar debaixo dos pés do marido, mas estar sobre a mesma missão. Submissão, estar debaixo da mesma missão, amém?
Então, as mulheres empoderadas dizem, né, que as mulheres é que mandam, teu corpo é teu corpo, você que manda. Se quiser ficar grávida, fica, se não quiser também não fica. Coisas, né, estamos a entender o que queremos falar, amém? Não vou expor muito, porque às vezes há palavras que não dá para falar aqui, né? Então, pronto, é nesse contexto, amém? De que tipo, sexta-feira é dia do homem, o homem tem que passear, tem que viver a vida. Então, essas são, né, são as formas, vamos assim dizer, são os padrões, né, do mundo. Então, quando falamos que alguém está a viver no mundo, então está a viver de acordo com os padrões do mundo, amém? Quem está na palavra sabe que esses padrões não são de Deus, não são os que a Bíblia ensina, amém? Então, quem está em Deus está na palavra, e quem está a viver conforme os padrões do mundo está no mundo, amém? Então, nós sabemos, porque a Bíblia diz que quem reina o mundo é Satanás. Não é Deus que está a reinar o mundo, amém? É Satanás, ou seja, o mundo jaz no maligno. Por isso é que existe tanta perversidade, tanta maldade, amém? E as pessoas ficam assim, tipo, como é que Deus permite? Só quem vive dentro, tipo, nos padrões do mundo é que vive assim, vive esse terror, vamos dizer, né? Quem está em Deus, quem está na palavra, claro que sofre também, claro que afeta as coisas do mundo, mas em Deus nós temos um escudo protetor. Nós podemos passar por situações, mas o escudo protetor de Deus vai fazer com que as coisas não sejam tão piores, vamos assim dizer, tão danosas como são para as pessoas que não estão em Deus, amém? Então Paulo aqui diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Como o mundo jaz no maligno e o diabo é que comanda, vamos assim dizer, as coisas do mundo. Então ele, o diabo, cegou o entendimento do descrente. Então, quando nós não estávamos na palavra e alguém viesse nos falar de Deus, nos falar de coisas, nós não queríamos ouvir. Porque nós não estávamos a entender, nós não queríamos saber, não queríamos entender também. Não, mas é assim, não queremos, não, estou bem assim. Ou seja, isso é uma cegueira, amém? E quem proporciona essa cegueira é o Deus deste mundo, que é Satanás, amém? Ele coloca essa venda nos nossos olhos, coloca um bloqueio no nosso entendimento, então nós não entendemos. Então, por isso é que Paulo usa essa expressão, que o Deus, expressão não, ele fala sobre isso, né? De facto, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Como já expliquei, já não vou mais entrar por aí, porque já expliquei, né? Depois no versículo 5... aqui ele diz, né? Para que não vejam o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui, para que não vejam a glória de Cristo, quer dizer, as pessoas ficam, né, no engano, ficam na escuridão, não estou a entender, não estou a perceber, não, eu não quero isso, eu prefiro estar aqui, porque não queremos mudar como é que se diz? O certo pelo incerto, né? Nós queremos às vezes ficar na zona de conforto. Então, eu já conheço, já sei como é que é assim, aqui, com dificuldade, não sei o que, pelo menos eu consigo manejar. Agora vou mais me entregar a Deus, como é que vai ser? É como se você tivesse a viver uma vida que você nunca viveu. E é como se tivesse a te tirar realmente da zona do conforto. É tipo, por exemplo, nós, né, que somos imigrantes, né? A maior parte de nós está aqui presente, sabe mais ou menos como é que é. Você saiu do teu país, onde você tinha uma certa, vamos dizer, estabilidade, você sabia o que era, independentemente das situações, você já tinha aquilo fixo, vamos assim dizer. A partir do momento que você sai do teu país e vai para um outro país, você vive incertezas, você vive realmente um dia de cada vez, porque cada dia é uma surpresa, cada dia é uma incerteza. Então, para quem vive fora da palavra, tem este mesmo entendimento, amém? Ele está ali naquela zona de conforto, onde vive como vive, e tem medo de sair dali, porque não sabe o que vai viver, amém? Então, o diabo vem e cega esse entendimento, e ainda é pior. Porque quando nós falamos, por exemplo, esse exemplo da imigração, se alguém for te explicar, não, olha, vai ser assim nos primeiros meses, no primeiro ano, então você não consegue tentar
imaginar ali como é que será o cenário, né? E aquilo, de certa forma, te dá uma certa segurança. Ok, tá bem, vou arriscar, então vou emigrar. Mas nessa questão da cegueira espiritual que Satanás faz no descrente, a pessoa não tem perspectiva, a pessoa não consegue imaginar, porque Satanás cega completamente e ele tira a capacidade da pessoa imaginar. Amém? Então, por mais que você explique em Deus a vida é assim, você não vai viver mais assim, a pessoa não consegue, ela está incapaz de imaginar, de pintar ali um cenário que é para se ver noutra realidade. Amém? Por quê? Porque o diabo tem essa capacidade sobre a vida dos descrentes. Amém? Depois ele fala que o Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, né? Ele sendo filho e também fazendo parte da Trindade. Amém? Cristo sendo Deus também. Amém? Então, por isso é que Paulo refere-se aqui como Cristo sendo a imagem de Deus. No versículo 5 diz: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Aqui quando Paulo diz que mas não pregamos a nós mesmos, quer dizer que ele não está a pregar sobre ele. Um pregador, por mais que dê exemplo da sua própria vida, uma coisa é dar exemplo, outra coisa é pregar sobre ele, sobre ela. Amém? O foco da mensagem, o foco das pessoas estarem a ouvir é a pregação do Evangelho de Jesus. Eu tenho que aproveitar cada minuto que eu estou aqui com vocês, cada segundo, para falar o máximo de Jesus que eu puder, porque o foco, amém? É a base da nossa fé. Então, se a base da minha fé e a base da tua fé, então eu preciso de pregar Jesus, porque Ele é que morreu, não fui eu. Não peguei, não fui crucificada por ninguém. Amém? Então foi Jesus, então eu preciso de pregar sobre Jesus. Então Paulo traz essa palavra, né? Ele salienta isso, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Ou seja, Paulo se coloca numa posição de escravo, por outras palavras, vamos falar trabalhador do reino, né? Porque ele está levar a palavra para este povo por causa de Jesus. Amém? Porque o amor de Cristo me alcançou, então eu estou aqui a pregar o Evangelho de Cristo para vocês. Amém? Do mesmo jeito vocês vão fazer também a mesma coisa. Amém? Então, vocês estão a ouvir, estão a ser alcançados, muitos de vocês já foram alcançados, amém? Então, vocês também precisam de levar por amor a Cristo. Não é por ti, não é por mim, eu não estou aqui porque eu quero falar de mim ou quero me expor, não. Eu estou aqui por eu amar Cristo, porque Ele me amou primeiro, me resgatou das garras de Satanás. Então, eu preciso de falar sobre esse amor que me alcançou, amém? E você também é a mesma coisa, assim sucessivamente, amém? Depois no 6 diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa expressão das trevas resplandeça a luz, Paulo se refere ao início da criação, quando Deus disse haja luz. Havia trevas, né? Antes da criação, a terra era sem forma e vazia e não havia luz, era escuro. Então Deus disse que haja luz, então veio a luz, né, a ser criada, amém? Então aqui Paulo usa essa expressão, pois o Deus que disse das trevas resplandece a luz, ou haja luz em outras versões, amém? Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o mesmo Deus que criou o céu e a terra, o mesmo Deus que disse haja luz, Ele vive em nós, né? Ou seja, Ele, através do Espírito Santo, nos trouxe, né? Brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Por isso, se não for o Espírito Santo, nós não temos capacidade de entender. Nós precisamos de entender isso, e isso é muito sério. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, que é uma base fundamental, nós vamos entender por que o nosso irmão
não ouve a palavra, não quer saber de Cristo. Não quer saber. Por quê? Porque nós só estamos a prestar atenção e a entender. Porque nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Enquanto o Espírito Santo não estiver dentro de nós, né, ou de alguém, essa pessoa não vai conseguir entender. Então, quando você já começa a perceber as coisas, você começa já a ter interesse em ouvir a palavra, em ouvir um louvor, em fazer uma oração, em fazer um jejum. É o Espírito Santo, tudo é o agir do Espírito Santo ali em nós, a nos capacitar para entender, a nos capacitar para buscar, a nos fazer crer que aquilo que estamos a ouvir vem de Deus. Amém? Então, quem não está em Deus, quem não está ainda na palavra, ainda está... Olha, mas é uma coisa que nós temos que entender. Eu quando falo o descrente, quando eu falo o que não está, é aquele que não quer saber. Você vai lhe falar... Te fala assim, não, por favor, muda de assunto. Essa pessoa é descrente. Agora, existe aquela pessoa que não lê a palavra, não põe louvor, não ora. Mas se você for lhe falar, ele vai te ouvir. Existe essa pessoa. Que você às vezes está falando, às vezes até finge que não está te ouvir, mas está a ouvir. Essa pessoa já tem lá o bichinho, vamos assim dizer, amém? Já tem lá o Espírito Santo a fazer um trabalho. Amém? Só que precisa de continuar o trabalho, precisa de continuar a oração, né? A pessoa que está a interceder por essa pessoa, precisa de continuar a interceder, precisa de continuar a falar de Deus. Amém? Porque essa pessoa já está. Só não mergulhou ainda nas profundezas, amém? Mas já está a começar a ouvir, já está ali o Espírito Santo a agir, amém? Aleluia, Jesus. Depois, no 6, né? Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos, no versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aqui quando Paulo usa essa expressão que temos esse tesouro quem é? O Espírito Santo, amém? Nós temos o Espírito Santo, vamos assim dizer, que é o tesouro que Paulo se refere, num vaso de barro. Quem é esse vaso de barro? Somos nós. Nós somos o vaso de barro. Que Paulo aqui está a dizer que nós temos guardado esse tesouro no vaso de barro. Nós temos o Espírito Santo guardado dentro de nós. Depois ele diz, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, quando nós nos colocamos nessa posição de vaso de barro, nós nos colocamos numa posição de diminuir realmente o nosso ser. Amém? Porque um vaso de barro nós sabemos que não tem valor, assim, né? Como é que se diz? Financeiro, monetário, né? Então, quando nós nos colocamos nessa posição, e faz todo sentido porque nós viemos do barro. Amém? O nosso corpo veio do barro e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, todas essas palavras vêm casar, né? Vêm de encontro a isso que Paulo fala. Então, quando o Espírito Santo vive em nós e nós reconhecemos que nós somos um vaso de barro, um vaso, vamos falar sem valor em termos termos monetários, assim, né? Aos olhos de Deus, nós somos uma obra-prima. Nós temos um valor inestimável. Amém? Mas na posição de ser humano, na posição de Deus, nós comparando a Deus, nós não somos nada. Amém? Então, nós só temos valor, vamos assim dizer, em Deus, em Cristo Jesus, ou seja, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, então nós ganhamos valor. Então imagina, você tem um vaso de barro, mas vou dizer aquele vaso de barro mesmo que, tipo assim, bem defeituoso, bem torto, que nem compraste, te ofereceram alguém, tipo assim, tipo aqueles que as crianças fazem. Foi fazer uma aula manual, né, fez lá uma construção de um barro, então o filho vem te oferece, ou uma criança, né, vem te oferece, então você vê aquele barro, o vaso todo torto, né, todo defeituoso, e aí você coloca um perfume assim bem caro, de 100 e tal libras, e aí você põe dentro desse vaso. Esse vaso passa a ter valor por causa do perfume que tem dentro dele, porque é um perfume de 100 libras, 200 euros, sei lá, assim bem caro mesmo.
Amém? Então esse vaso passa a ter esse valor por causa desse perfume. Então imagina que esse vaso tem lá as tuas joias, os teus anéis de ouro, as tuas riquezas, né? Os teus fios de diamante e tudo. Então colocaste ali. Então aquele vaso passa a ter valor porque o que ele contém dentro daquele vaso. Amém? Então Paulo faz essa referência a nós como sendo o vaso de barro, que nós temos valor porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Mas ele diz assim, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, eu vou reconhecer que se eu estou a entender a palavra, se eu estou em Cristo Jesus, é porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Porque se não fosse isso, eu não seria nada, eu estaria não sei aonde, só Deus é que sabe. Amém? Então, por causa de Cristo que nos alcançou, a mim e a ti, então nós temos valor, vamos assim dizer. Amém? Depois Paulo diz em no 7? Não, 7 é onde nós lemos agora, amém? No 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Paulo fala sobre perseguição, fala sobre desânimo, fala sobre pressão, fala sobre abandono, né? Fala que somos abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Paulo fala de vários aspectos, várias coisas que o cristão sofre. Amém? O cristão passa por muita coisa, é pressionado, mas não fica desanimado. Às vezes também fica desanimado, mas não dura não é um desânimo que dura muito tempo. Amém? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos sofrer perseguição, mas temos a certeza que não estamos sozinhos. Não fomos abandonados por Deus. Amém? Abatidos, mas não destruídos. Amém? Paulo fala sobre essas características todas que o cristão passa ao longo da vida cristã. Amém? Mas também traz a palavra de esperança. Amém? A palavra de esperança. Pressionados, mas não desanimados. Amém? Depois ele diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Amém? Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo aqui já está a falar sobre toda a perseguição, para além daquela que ele já tinha citado antes. Também a perseguição mesmo de morte. Quantos cristãos morreram naquela altura e quantos continuam a morrer? Pode ser que não seja a nossa realidade, a nossa que nós vemos, né? Assim, que nós temos acesso. Mas existem muitos países onde ser cristão é uma sentença de morte. O cristão sofre perseguição assim mesmo de ser mesmo morto, amém? Nos dias de hoje, tem países que não aceitam o cristianismo, não aceitam. Ainda há dias partilhei uma notícia que eu vi, que acho que é na Argélia, mudaram lá a lei, proibiram o culto, proibiram o uso de Bíblia. O governo simulou lá que não, está tudo bem, mas não está tudo bem. As pessoas estão a ser mortas, estão a sofrer perseguição. E eles estão a fingir, né, que está tudo bem. Não, vamos receber, que é para ouvir, né, como é que eles disseram? As propostas e não sei o que, né, analisar, mas é tudo truque, como nós falamos em Angola, é tudo conversa só. Então, países mesmo que sofrem assim, coisa feia, amém? Então Paulo fala sobre isso, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Ou seja, quem sofre perseguição, quem sofre
Eu não estou a falar da perseguição que nós sofremos, porque comparando a esses que estão a sofrer perseguição assim de morte, a nossa perseguição é pera doce, vamos assim dizer mesmo, é mimimi, como falam os brasileiros. Então, essa perseguição mesmo de morte, Paulo diz, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. É algo que aumenta a fé, não tem como. Não tem como uma pessoa que está firme na palavra, por mais que a pessoa ouça que existem cristãos que estão a sofrer perseguição e morte, né? Não tem como a fé ser abalada de tipo, então se estão a matar, então não quero ser mais cristão. Não tem isso. Quando você está firme na palavra, você fala, então se chegar a minha vez, olha, chegou. Você pensa, como é que existem pessoas que, apesar de estarem a passar por isso, continuam firmes na fé, continuam a seguir Cristo, continuam a levar o Evangelho, continuam a fazer as coisas, mesmo sabendo que estão a correr risco de vida? Você que não está a sofrer risco de vida mesmo, está ali coisa. Então, dá aquele gás, aquela coisa tipo, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque até então ainda não estou a passar por isso. Não sei se vai ser quanto tempo, né? Nós não sabemos. Mas enquanto não há perseguição onde nós vivemos, aonde nós moramos, então vamos usar da nossa liberdade de expressão, da nossa liberdade religiosa, né, para levar o Evangelho, para aprendermos mais, porque nesses países onde a Bíblia não entra, como é que essas pessoas vão saber o que está escrito? Como é que eles vão saber? Como é que eles vão ir na palavra? Porque nós temos esse privilégio de ter uma Bíblia em casa, ter várias Bíblias em casa e de ler, não, estou a me sentir um pouco embaixo, deixa eu ler uma palavra de esperança. Como é que eles fazem? Então nós precisamos de consumir o máximo, de gravar, né, de que o Espírito Santo crave nos nossos corações o máximo de palavra, né, da palavra de Deus possível, para que se um dia nós não tivermos acesso à Bíblia, nós termos aquelas palavras de esperança. Podemos às vezes não nos lembrar do capítulo, do versículo, mas o importante é lembrar da palavra em si. Amém? Então isso nos traz fé, nos traz perseverança, nos traz ânimo, nos traz vontade de continuar, porque se tem pessoas que morrem por causa de Cristo, é porque alguma coisa boa nisso tem. Então é porque a promessa que Deus dá da vida eterna então é verdade, porque senão não estaria tanta gente a morrer. Amém? Aleluia, Jesus. No 13 diz assim, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Amém? Paulo diz, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé também cremos e por isso falamos. Ou seja, é preciso você crer para você levar a palavra. Porque quando a pessoa não crê, não tem como alguém chegar e te dizer uma coisa que você sabe que é mentira ou que você desconfia que seja mentira. Você não vai levar à frente, você não vai pegar e falar, olha, ouvi assim uma mentira assim. Nós só levamos aquilo que nós achamos que é verdade. Nós só passamos para frente aquilo que nós achamos que é verdade. Então, isso acontece com a palavra. Então, nós precisamos de crer, nós precisamos de acreditar na palavra. Acreditar que Jesus mesmo veio, morreu mesmo, ressuscitou mesmo por mim. Amém? Para eu poder levar essa boa nova para alguém, eu preciso de levar essa palavra de esperança para alguém, mas primeiro eu preciso de crer. Então, Paulo falou sobre isso. Por quê? Porque a fé conduz ao testemunho. Amém? A partir do momento que eu tenho fé, a partir do momento que eu creio, eu testemunho em favor disso. Amém? A partir do momento que eu reconheço que se Deus está transformando a minha vida, isso é uma crença. Amém? Isso é fé. Então, eu estou a produzir um testemunho para a vida de alguém que eu vou dizer, olha, eu já não faço isso porque Cristo me alcançou. Então, estou a levar o testemunho. Amém? E assim sucessivamente. Essa pessoa também vai ouvir, olha, aconteceu isso com fulano foi curado, né? Assim, e vai. Amém?
porque a fé conduz ao testemunho. Depois diz assim, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Quem é aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos? Deus, nosso Senhor. Amém? Deus, o Rei da Glória. Então, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ou seja, do mesmo jeito que Deus ressuscitou Jesus, nós também acreditamos que também vai nos ressuscitar. Amém? Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Essa graça é a graça transformadora, essa graça que Paulo diz aqui, para que a graça que está alcançando, essa graça é a graça que vem de Deus. Amém? Quem transborda essa graça, quem nos dá graça, porque graça é o que? É de graça, né? Amém? Então nós recebemos a salvação em Cristo Jesus de graça, porque Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço, então nós, né, já temos a conta paga, vamos assim dizer. Que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Ou seja, quanto mais pessoas são alcançadas, mais Deus é glorificado, mais Deus é reconhecido perante as pessoas, amém, que estão a ser alcançadas por essa graça. No 16 diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Paulo aqui faz uma afirmação, por isso não desanimamos, ou seja, a esperança, a fé na graça do Senhor, na ressurreição, porque do mesmo jeito que Jesus foi ressuscitado por Deus, Deus vai nos ressuscitar. Então ele diz, por isso não desanimamos. Amém? Depois ele diz, embora exteriormente, que é o nosso corpo, né? O nosso entendimento, o nosso ver físico, né? A nossa visão física, vamos assim dizer, estejamos a desgastar-nos. O nosso físico está desgastado porque eles tinham que viajar, levar a palavra. De certa forma, quem tem alguém sob o seu cuidado, né? Quem está de discipular alguém também sofre um desgaste. Também sofre um desgaste físico. Você explica, a pessoa não está a entender. Você diz na pessoa, faz assim, a pessoa não faz. Quer fazer assado, quer fazer a sua maneira. Então, dá um desgaste, dá um tipo, será que vale a pena? Amém? Então, isso é o físico. Então, Paulo diz, interiormente, que é o nosso espírito, amém? Estamos sendo renovados dia após dia. Embora o nosso corpo esteja a ficar cansado, a nossa mente está desgastada, porque a pessoa não quer te ouvir, não quer nem seguir o teu conselho, não quer o conselho da palavra, que você às vezes está lhe falando, é a palavra que diz, faz assim, e a pessoa faz de outra maneira. Ou, pronto, isso são exemplos, né? Então, no caso de Paulo, eram as viagens, mas esses problemas na própria igreja, amém? Então, ele diz que exteriormente estava desgastado, mas no interior dele, o espírito dele, estamos sendo, né? Nós, no nosso espírito também, estamos sendo renovados dia após dia. E ontem falei sobre isso. Ontem falei sobre o maná. Todos os dias que nós estamos aqui a ler a palavra, independentemente de você já ter lido em algum horário do dia, né? Mara, já fiz o modo devocional, então não me interessa estar aqui. Mas você diz, não, mas me interessa sim porque é mais alguma coisa, né? Mais algum alimento. Então nós falamos sobre isso, que Deus dá o maná todos os dias. E o maná de ontem já não serve para hoje, amém? Então, é o que Paulo está dizendo aqui. O nosso espírito está ser renovado todos os dias, porque é isso que Deus faz. Deus nos dá um renovo, amém? Todos os dias nós temos um renovo, temos um alimento novo, uma restauração no espírito. Depois ele diz, pois os nossos sofrimentos,
leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Essa glória eterna é o quê? É o galardão. Amém? Todos nós aqui vamos receber Deus, para além de nós sermos salvos, nós ainda temos uma promessa que Deus disse que vai nos dar uma coroa. Amém? Vai nos dar um galardão. Por quê? Porque você não só creu em Jesus, mas você também está a levar pessoas para Cristo. Amém? Você também está a fazer sacrifícios extras, vamos assim dizer, para estar mais próximo de Deus. Tudo isso tem recompensa. Cada vez que você diz, olha, eu renuncio isto para alcançar isso em Deus, Deus está a ver o teu sacrifício. Deus está a ver o nosso sacrifício. E as renúncias, eu não estou a me referir a pecado, porque o pecado tem que ser arrancado de nós. Isso não é tipo, vou deixar de pecar essa parte aqui para Deus me recompensar. Não é assim. Nós largamos o pecado para não irmos para o inferno. Nós temos que deixar o pecado para podermos ter a salvação. Amém? Então, o pecado nós precisamos mesmo deixar para não morrer, para não ir no inferno, no lago do fogo e enxofre. Amém? Agora, as renúncias lícitas que Paulo tinha dito, né? Que nós já lemos. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, é que você pode tudo, mas nem tudo te convém como uma pessoa cristã, como uma pessoa que está se a chegar a Cristo, que quer aprender mais, quer viver intensamente. Amém? Então, todas as renúncias que nós fazemos, todos os sacrifícios que nós fazemos para estar mais conectados com Deus, é uma pedrinha no nosso galardão, é uma pedrinha na nossa coroa, é mais um bônus, vamos assim dizer, que Deus vai dar. Para além da salvação, ainda tens os bônus. Amém? Então, não sei você, mas eu quero tudo. Amém? São esses tesouros que a palavra de Deus diz que nós devemos, como é que se diz? Guardar esses tesouros. Esses tesouros ninguém rouba, a traça não corrói, o ladrão não rouba. São esses tesouros você está ali a juntar, pedrinha por pedrinha, está lá no céu. Então, quando nós formos para a vida eterna, nós vamos usufruir desses tesouros, desse galardão que nós já andamos ali a juntar, porque Deus está a colocar tipo no nosso, né? Na nossa caixinha, vamos assim dizer. Enquanto as pessoas estão preocupadas com os tesouros aqui da terra, não, eu tenho que ter, já tenho uma casa, mas preciso mais de 3 casas, depois não sei quantos carros, mais não sei quantas joias, mas não sei, não é que seja errado, amém? Não é errado nós termos uma vida próspera e abundante aqui na terra, porque a própria palavra de Deus diz que nós vamos colher o melhor dessa terra. Então, é bom que nós sejamos prósperos. Isso é também um testemunho da própria bondade de Deus na nossa vida, amém? Mas não podemos viver para juntar tesouros aqui na terra, porque todo mundo sabe o que acontece, né? Quando a gente morre, depois é a luta das divisões, depois é os que vendem. Você se sacrificou para comprar uma casa, andaste a pagar a vida toda, e depois os que vão herdar vão vender a preço de banana. Então, há coisas que a própria palavra de Deus nos ensina e nós vemos, amém? Nós vemos testemunhos de pessoas conforme gerem as heranças, conforme lutam, muitas das vezes trazem inimizades, amém? Então as pessoas estão mais preocupadas com os tesouros da terra do que com os tesouros do céu. Então nós precisamos de começar a nos preocupar mais com os tesouros do céu, amém? Com os galardões, com as pedrinhas, amém? Tudo isso que nós estamos a fazer é uma pedrinha, amém? Aleluia, Jesus. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pesa mais que todos eles, ou seja, aquela glória eterna que nós estamos ali a acumular, pesa mais do que todo sofrimento momentâneo. Amém? Toda a perseguição aqui na terra, a pedrinha pesa mais, amém? Aleluia, Jesus. Depois no 18 diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Em vez de fixarmos os olhos nas coisas da terra, não temos que conquistar. Não, agora já tenho não sei quantos carros, agora tenho que comprar não sei quantos iates, mas não sei quantos jatos, mas não sei quantos. Não é que seja errado, mas o coração, o olho não tem que ficar fixo nisso. Não vivo para isso.
Tem pessoas que não têm comunhão com a família, tem pessoas que não convivem, nem sabem se o filho come arroz. Só assim, meu filho não come arroz. Desde quando? Desde que nasceu, desde que começou a comer, não come arroz. Mas o pai ou a mãe não sabe por quê? Porque está a trabalhar desde manhã, tarde à noite, nem vê o filho, não sabe o que aconteceu hoje na escola, não sabe o que aconteceu no dia a dia da criança, não sabe se o marido ainda vive em casa ou não, porque está mais fora do que dentro. Amém? Então, é isso que Paulo está a dizer, é esse olhar, como é que eu posso dizer? É olhar para as coisas realmente dessa maneira errada. Amém? Então, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Que são as pedrinhas, não estamos a ver, amém? Mas está a juntar lá. Pois o que se vê é transitório. Aquilo que nós conquistamos aqui na terra é transitório. Acaba. Quando nós morremos vai acabar, não vamos levar nada. Mas o que não se vê, que são as pedrinhas, amém? Não se vê ainda, porque é espiritual. Mas o que não se vê é eterno. É eterno, ou seja, a traça não corrói, o ladrão não rouba. Amém? E nós, como vamos viver eternamente, então vamos usufruir daquilo eternamente. Já o que estamos a guardar aqui na terra é temporário. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Aqui terminamos a leitura do capítulo 4. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos orar então para encerrar o nosso momento de leitura, não o nosso momento com o Senhor, porque vamos continuar debaixo da graça, debaixo dessa nuvem de glória, amém? Debaixo do Espírito Santo a nos conduzir de novo, a nos levar, nos trazer à memória, a continuar a falar conosco tudo aquilo que aprendemos, amém? Sempre a refletir e a guardar realmente no nosso coração para começarmos a ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, amém? É importante porque a própria palavra fala sobre isso, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai aprendendo, de pouquinho em pouquinho, vai praticando, amém? Mas não podemos relaxar, não podemos deixar, não, vou fazer isso depois, vou praticar depois. Deixa eu ouvir, aprender, e depois vou praticar, não, porque nós não sabemos o dia da manhã. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. As evidências mostram, não sei se vocês estão a acompanhar as notícias, não sei se vocês estão a ver o que está a acontecer, mas tem muitos eventos e essas coisas estão a acontecer, não são coincidência, amém? São bíblicas, são profecias bíblicas. Tudo que nós estamos a ver acontecer na nossa sociedade, no mundo, amém? Não são coisas que estão a acontecer porque sempre aconteceu. Não deixa o diabo te enganar com essas mentiras, amém? As coisas estão muito escancaradas, muito evidentes e está escrito na palavra do Senhor, amém? Profecias que foram feitas há mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, estão-se a cumprir agora cada vez mais. Então a vinda de Cristo é iminente, amém? Então, precisamos estar preparados, precisamos de começar a trazer a consciência e a responsabilidade mesmo, a nossa responsabilidade de tomar posse da palavra e começar a executar o quanto antes, amém? Começamos a exercitar, não há aquele tempo mais de deixa ainda só aprender, deixa ainda ouvir primeiro, isso já acabou, já não temos tempo para isso, temos tempo de começar a falar, a fazer. E outra coisa, quero trazer mais uma vez a consciência de você levar a palavra para quanto mais pessoas você puder. Amém? Leva a palavra. Se encontrar alguém hoje, falar com alguém ao telefone. Mas essa pessoa já é cristã. Não interessa. Fala sobre a palavra do Senhor. Amém? Fala alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que o Espírito Santo gerar no teu coração. Não perca a oportunidade de falar com alguém sobre Cristo, porque isso também aumenta uma pedrinha, amém? Não esquece da pedrinha, o tesouro no céu que nós precisamos de guardar, amém? E também para que essa pessoa seja salva, para essa pessoa ser alcançada. Nós às vezes nos preocupamos muito em convencer, não, a pessoa tem que... eu falei, mas parece que a pessoa não ouviu. Isso não somos nós que fazemos, isso não é nossa parte, amém?
essa parte não é a nós que nos compete convencer alguém. Mas eu já falo com essa pessoa há não sei quantos anos, toda hora até bato sempre na mão, mas não está a ouvir. Não é você. Não fica frustrada, não fica frustrado porque alguém não está a te ouvir, porque alguém não está a fazer o que você está a orientar. Você só tem que orientar, você só tem que falar. É só essa parte. Amém? Só isso é que nós precisamos de fazer. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Deus é que vai tocar no coração dessa pessoa. Deus é que vai tocar na mentalidade, na consciência. Deus é que vai fazer. Você pega e entrega nas mãos do Senhor. Você diz, Senhor, já fiz a minha parte. Já falei. Então agora que o Senhor vai e haja nessa pessoa. Amém? Não deixa de falar com as pessoas. Não deixa de levar uma palavra de esperança. Estou no autocarro, sentiu, obedece. Obedece, porque esse sentimento não foi você que gerou, não foi o diabo Satanás que veio te dizer, não, fala com esse teu irmão, que essa pessoa que está aí do teu lado, não, o diabo não faz isso. Então, quem nos dá esses toques é o Espírito Santo. Quem nos traz essa vontade de falar com alguém, orar por alguém, é sempre o Espírito Santo, não é a nossa carne, não é Satanás, amém? Então, obedece, seja obediente, faça a tua parte. Amém? Mãe Mara, fiquei com vergonha. Tá bom, ficaste com vergonha? Tá bom. Mas no outro dia não fica mais com vergonha. Vai mesmo falar, Senhor, no teu coração, não sei o que eu vou falar. Senhor, fala através de mim. Faz uma pequena oração. Senhor, fala através de mim. Senhor, me dá coragem. Então você pega e agarra essa oportunidade, porque nós precisamos de entender que às vezes essa oportunidade é a última dessa pessoa. Essa oportunidade é a última desta pessoa. Olha, agora o Espírito Santo me trouxe a recordação ao que aconteceu. Acho que foi no início do ano, no final do ano passado. Eu viajei e os miúdos foram à igreja. Foram todos, né? Foram à igreja de base, de autocarro. E quando estavam a voltar para casa, de autocarro também, os mais pequenos, né, como não pagam, entram, que é para escolher o melhor lugar, entraram para sentar. E as mais velhas ficaram atrás para pagar. Nisso que eles entram e sentam, um senhor que estava sentado falou com o meu filho de 9 anos e perguntou, vocês estão a vir de onde? E ele disse, da igreja. Mas ele depois virou, continuou a falar com o irmão, né? E ignorou o senhor, disse só que viemos da igreja. Aí as minhas filhas pagaram o base, né, o autocarro, e foram sentar perto dos irmãos. Aí uma delas, que é a Débora, né? Ela sentou ao lado do senhor. E o senhor perguntou, disse, vocês vieram da igreja? E ela disse, sim, viemos da igreja. E ele começou a dizer, eu antes acreditava em Deus, porque a minha mulher era muito crente. Mas a minha mulher, acho que a mulher morreu. Ele disse, a minha mulher morreu, agora eu estou sozinho, eu já não acredito em Deus. E o senhor estava com um copo, uma garrafa de bebida alcoólica. E o senhor começou a falar, abrir o coração dele, né? Dizer que estava fora dos caminhos. Não sei se ele era convertido ou se só acreditava porque a mulher acreditava. Mas aí a Débora começou a dar palavras de conforto, começou a falar, não, mas você, não, só porque a tua mulher morreu, mas você está vivo, você precisa de voltar para Deus, Deus te ama. E aí ela falou, se você quiser pode ir lá na nossa igreja, nós temos culto em inglês, porque o senhor era inglês. E aí o senhor ficou tipo, tá bem, onde é que é a igreja? Antes que ela explicou mais ou menos e tal. E o senhor, de repente ele olhou para ela e disse assim, eu tô aqui com uma garrafa de bebida, mas eu não tô eu falei contigo não sei quanto tempo que eles conversaram. Ele disse, eu não consegui pôr nenhuma gota de álcool na boca. Eu não consegui beber nenhuma gota dessa bebida. Era como se a presença de Deus estivesse tão ali, tão presente, tão, como é que eu posso dizer? Tão palpável que o senhor não conseguia beber. E ele reconheceu aquilo, ele achou estranho, ele disse, eu não consegui beber em algum momento. Depois ele começou a dizer tipo que o que ela estava a falar, olha, já não me lembro assim das palavras, mas olha, quando a Débora me contou esse testemunho,
Ela começou a chorar, porque eu disse, você foi boca de Deus na vida desse homem. Porque ela, até então, acho que ela não tinha reconhecido. Talvez ela achou que foi uma coisa que aconteceu só, né? Tipo, uma coisa comum, sei lá. E eu comecei a lhe trazer a consciência o que ela tinha feito. E eu disse, você foi boca de Deus na vida desse homem. Você trouxe esperança. Ele já não tinha esperança porque a mulher dele morreu. Se calhar ele amava tanto a mulher, estava tão apegado a ela. E quando ela morre, é como se Deus tivesse lhe abandonado. Ele, de certeza, sentia-se assim. E é como se já não tivesse fé. E a partir do momento que ele encontra uma criança, né? Que ela é miúda, né? E lhe dá essa palavra de esperança. Então ele sentiu que, tipo, Deus afinal não me abandonou, Deus afinal ainda está comigo. Amém? Então não deixa a oportunidade de falar sobre Deus para a vida de alguém. Não deixa a vergonha, não deixa o medo, não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo te como é que se diz? Te desanimar, te desencorajar. Pede sempre a Deus para te fortalecer. Pede sempre a Deus que seja Ele a falar. Você diz, Senhor, eu não sei falar. Vou falar o quê? Então, que o Senhor me capacite, que o Senhor fale através de mim. Mas não deixe essa oportunidade, porque você não sabe aonde é que essa pessoa está a ir. Eu não sei onde é que esse Senhor estava a ir naquele dia que a Débora falou com ele. Amém? Aleluia, Jesus. Amém. Vamos orar então para encerrar nossa live. Amém? Que o Espírito Santo continue aí com você. Continua a gerar vida, continua a trazer transformação, continua a trazer esperança, continua a trazer a palavra dele e que ele viva mais, se intensifique mais dentro de ti. Amém? E você possa transbordar a presença de Deus na vida de alguém. Que você possa levar vida na vida de alguém. Que você possa levar libertação. Que você possa levar cura na vida de alguém. Amém? Aleluia, Jesus. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Que é para nós orarmos aqui e encerrarmos a live. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Vamos então orar, né? Fechem os olhos, por favor, quem puder. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor Jesus, por essa noite, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua presença foi conosco até agora, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Te agradecemos pela tua graça que nos alcançou, Rei da Glória. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Rei da Glória, porque nos amaste primeiro, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos resgatares, meu Pai, da lama, nos tirares, Senhor, das garras de Satanás. Obrigado, Senhor, por nos lavares, Senhor, com teu sangue, Senhor. Obrigado, Senhor, por colocares em nós vestes novas, Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que és na nossa vida. Obrigado por tudo que tens feito, tudo que já fizeste e por tudo que ainda irás fazer na nossa vida e através da nossa vida, Rei da Glória. Te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos trazer, Senhor, esclarecimento, por nos trazer, Senhor, entendimento da Tua palavra, por nos trazer, Senhor, convicção de quem Tu és, convicção de quem somos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por manifestar a Tua glória dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Pai, que possamos, Senhor, levar tudo aquilo que aprendemos, Senhor, tudo aquilo que entregas, meu Pai, nas nossas vidas, aquilo que nos dás, Senhor, que possamos levar na vida de mais pessoas, Senhor, que não fique só conosco, meu Pai, mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor, meu Pai, nos encha de graça, de sabedoria, que o Senhor nos encha, Rei da Glória, de
de espírito de ousadia, Senhor, para que possamos, Senhor, levar a Tua palavra, meu Pai, as boas novas do Teu Evangelho, Senhor, para mais pessoas, Rei. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, capacita-nos, Senhor. Fala, meu Pai, através de nós, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, meu Pai, seja no falar, seja no entender, seja no ser compreendido, Senhor, seja na língua, meu Pai, no idioma, meu Pai, mas eu te peço, Senhor, que nada seja empecilho, que nada seja barreira, Senhor, para nós podermos, meu Pai, chegar e alcançar pessoas, meu Pai, através da Tua graça, através da Tua misericórdia, Senhor. Que nada nos impeça de sermos instrumentos na Tua mão, Senhor. Que nada nos impeça, meu Pai, de levarmos, meu Pai, vida na vida de alguém, que possamos levar liberdade na vida de alguém, meu Pai. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos use, meu Pai. Que o Senhor, Pai amado, nos capacite. Em nome de Jesus, Rei da Glória. Usa-nos, Senhor. Manifesta o Teu poder em nós, meu Pai, através de nós, Senhor. Oh, Rei da Glória, em nome de Jesus, Senhor. Alcança, meu Pai, todas aquelas pessoas, Pai Santo, que fazem parte do nosso meio, do nosso agregado. Todas as pessoas, Pai Santo, da nossa família, meu Pai, que ainda não Te conhecem, meu Pai, que ainda não experimentaram da Tua glória, da Tua graça, meu Pai, da Tua, meu Pai, da Tua libertação, Rei, do Teu amor transformador, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor, meu Pai, o Senhor vai nesse momento, meu Pai, e visite, meu Pai, cada um, meu Pai, dos nossos familiares, meu Pai, do mais velho ao mais novo, Senhor. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os constranja com Teu amor, que o Senhor os constranja com a Tua presença, meu Pai. Que eles sintam, meu Pai, o Teu agir na vida deles, no meio deles, Senhor. Que eles sintam, Pai Santo, aquilo que nós sentimos em Ti, meu Pai. E de uma forma, meu Pai, mais avassaladora, mais, meu Pai, palpável, Senhor, que seja algo sobrenatural, meu Pai, que eles venham nos contar, meu Pai, o que eles sentiram, Rei da Glória, que eles venham testemunhar, meu Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do teu amor, Rei. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Entregamos as nossas vidas, meu Pai. Entregamos, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, meu Pai. Entregamos, Rei da Glória, os nossos planos, os nossos projetos, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, nós Te pedimos que o Senhor alinhe a nossa vontade à Tua, Senhor. Se a nossa vontade não for de encontro, meu Pai, aquilo que Tu tens planeado para nós, meu Pai, então, meu Pai, tira, meu Pai, do nosso coração, meu Pai. Arranca da nossa mente, meu Pai. Mas que possamos fazer, meu Pai, aquilo que vai de encontro ao Teu coração, meu Pai. Porque nós sabemos que a Tua vontade, meu Pai, é perfeita, é agradável, Senhor. Então que assim seja, Senhor, que a Tua vontade prevaleça na nossa vida, meu Pai. Nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Nós nos colocamos inteiramente à Tua disposição, Senhor. Oh, Pai amado, que Tu cresças e nós diminuamos, Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Que possamos testemunhar, meu Pai. Que possamos testemunhar, meu Pai, que a nossa vida seja um testemunho, meu Pai, da Tua graça, meu Pai, do Teu amor, da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus, Te agradeço, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, 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 amém. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Jesus nos dê sono, um sono restaurador, um sono descansado, que possamos descansar mesmo, amém? O nosso esqueleto, a nossa mente, amém? Que Deus nos encha de energia para amanhã, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham sonhos proféticos, amém? Fiquem atentos às notícias para entenderem mais daquilo que eu falei, amém? E que o Espírito Santo nos dê discernimento de espírito, amém? Aleluia. Fiquem todos na paz de Cristo. Um beijo. Até amanhã.